Olá, pessoal. Então, dando continuidade a essa nossa jornada no entendimento de alguns parâmetros bioquímicos usando simuladores computacionais, hoje nós vamos dar continuidade àquela etapa do entendimento da atividade enzimática usando estes simuladores e vamos avançar um degrau nesse entendimento. Então, no último experimento usando este tipo de simulador, nós fizemos uma análise do comportamento de uma única enzima, a lactase. Hoje, nós vamos avançar nesse entendimento, não só variando os componentes ambientais e o substrato da enzima, mas também variando, diversificando os tipos de enzimas. Então, no outro experimento, nós usamos apenas uma enzima hidrolase, a lactase, e agora neste experimento, vamos avaliar o comportamento diferencial de 4 enzimas distintas: a pepsina, a amilase, a tripsina e a Taq-DNA polimerase. Então, aqui nós temos, neste processo, nós temos 3 abas funcionais. Então, nesta primeira aba, nós vamos avaliar o comportamento de cada uma das enzimas no domínio do tempo, ou seja, o comportamento de geração de produto em função do tempo. Então, nessa primeira aba é o comportamento da enzima ao longo do tempo, ou seja, como ela vai gerando aumento de concentração do produto em função do tempo. Tá? É o comportamento da enzima em função do tempo. E aqui, quando a gente clica nessa aba, né, vou clicar, já está clicado, já vai aparecer, nós vamos ter aqui essas 6 pequenas abas aqui dentro. Aqui, nesta aba, nós temos o plot para o gráfico de comportamento do conjunto das enzimas num gráfico de linha. Né? Então deixa eu dar um clique aqui para a gente ver como fica. Então nós temos aqui essa linha de evolução da atividade enzimática em função do tempo do processo catalítico. Pois bem, essa outra aba aqui também refere-se às 4 proteínas, só que agora é relacionada à concentração final máxima do produto gerado em razão do processo enzimático, ou seja, não depende do tempo, é no tempo final. Tá? E aqui nós temos, isso vale para todas as outras abas, são aqueles parâmetros que podem ser modificáveis, alteráveis. O parâmetro dos substratos, aqui nós temos 4 substratos: concentração inicial de nucleotídeos, concentração inicial de proteína, concentração inicial de lipídio e concentração inicial de amido. E aqui nós temos os 2 parâmetros fundamentais que afetam o comportamento das enzimas, os parâmetros ambientais que afetam o comportamento das enzimas. São a temperatura, que também é variável, como todos os outros parâmetros, e o pH. Então, como agora nós temos 4 enzimas e não apenas uma, então nós estamos falando de um processo de ajuste, de otimização de condições que vai ter que levar em consideração cada uma das enzimas. Então, existe uma condição ideal de funcionamento para cada uma das enzimas. Isso está claro aqui, porque quando eu fiz, deixa eu dar o reset aqui, quando eu dou o run nas condições que vêm pré-programadas, apenas 2 enzimas estão funcionando. Então, nessas condições programadas, apenas 2 enzimas estão funcionando. E isso nem quer dizer que estas sejam, as condições programadas sejam as condições ideais. São apenas as condições padrão: 25 graus e pH 7. Mas isso não quer dizer que essas sejam as condições ideais nem para aquelas enzimas que já estão funcionando, que dirá para aquelas que não estão funcionando de jeito nenhum. Ou seja, nestas condições aqui, e aí o substrato nesse caso não vai afetar tanto porque ele está presente, então se a enzima estivesse ativa, mesmo em concentração baixa de substrato, ela tem que gerar algum produto, mas aqui significa que essas condições, seja de temperatura, seja de pH, não são as ideais. Então o que vocês vão ter que descobrir? Vocês vão ter que descobrir qual é a condição ideal para cada uma das enzimas. Tá? E isso vai ser feito neste procedimento de Enzyme Behavior Over Time. Ou seja, vocês vão ter que ajustar a temperatura, ajustar o pH, ajustar a concentração do substrato específico de cada
de cada uma das enzimas e verificar em qual condição ela dá a máxima resposta. Então essa seria a condição ideal para cada uma delas. Então, uma vez que você tenha feito isso, além dos outros experimentos que estão no formulário que já foi disponibilizado para vocês, vocês podem analisar isso usando o gráfico de todas ao mesmo tempo, só focando em uma, ou pode usar o gráfico individual. Então, cada aba dessa daqui corresponde a uma enzima individualmente e você pode fazer a análise, se for a análise total usando esse gráfico, se for a análise em função do tempo, por exemplo, 5 minutos, esse é o tempo 5 minutos. No tempo 5 minutos, a enzima 1 tem poder de catálise, tem catálise 0, a enzima 4 também. E as outras duas têm valores de concentração do substrato X e Y, que depende inclusive das condições também. Se as condições mudarem, elas podem aumentar ou diminuir. O que se quer muitas vezes é ajustar os valores para o melhor resultado. Tá? Então isso aqui é em relação ao domínio do tempo, ou seja, a quantidade de produto gerado ao longo do tempo de atividade enzimática. Nessa segunda aba, nós vamos ter basicamente o mesmo setup, só que nós temos aqui agora um outro comportamentozinho para a enzima. Que comportamento? Agora é a velocidade. A velocidade também pode ser usada para ajustar o comportamento, para medir o comportamento da enzima. Então vamos ver aqui, ó. Na TAC polimerase eu já dei o run. Na TAC polimerase não importa muito se eu dei o run nessas condições, ela não mudou, continua tendo velocidade de catálise 0. Mas vamos ver a tripsina. Olha como é que ficou, como é que foi o andamento da tripsina. Né? Então, essa velocidade ela foi aumentando em razão do aumento da concentração do substrato até o máximo, depois ela deu uma estabilizada, ou seja, aumentar a quantidade de substrato aqui já não teve um efeito mais tão grande. Tá? Então esse é o outro parâmetro que pode ser analisado, é o domínio da velocidade. Veja que a amilase e a tripsina apresentam atividade, as outras duas não, porque as condições não são ideais para elas e talvez nem sejam ideais para essas outras enzimas. Então cabe a você ajustar e obter o máximo rendimento medido na concentração, na velocidade de transformação do produto, do substrato em produto, tá? Medido neste gráfico. Tá? O último ponto é uma análise bem clássica, colorimétrica, onde você vai avaliar o comportamento das enzimas em função, de novo, dos parâmetros pré-definidos no formulário e otimizados por você em testes colorimétricos clássicos, como por exemplo, ó, esse teste aqui, a enzima pepsina, ela vai estar num teste que usa como indicador a solução de biureto. A solução de biureto, clicando aqui você tem os retornos, a solução de biureto torna-se azul, muda de azul para púrpura, roxo, em presença de ligações peptídicas. Dessa forma, o biureto se torna roxo com proteínas e azul sem proteínas. E aí você vê qual é o tipo de reação que a pepsina é capaz de gerar com base nesse teste colorimétrico. Está aqui o parâmetro de comparação. Azul significa que não tem proteína na solução. Roxo significa que tem proteína na solução. Se tem proteína na solução, o que se vai dizer desse resultado, da ação da pepsina? Se ela é uma enzima hidrolase, então o normal é que, sob a ação dela, a proteína seja quebrada, as ligações peptídicas sejam quebradas. E a tendência é que a solução continue no azul. Mas aí nós já sabemos que a enzima não está ativa, que nós já vimos aqui nos outros gráficos. Ó. Nessas condições, nos outros gráficos, a pepsina não produz nenhuma atividade. Então é normal que ao dar o run aqui nas condições originais, a solução fique roxa. Por quê? Porque ela indica a
presença de proteína, porque a enzima não está ativa. Se ela estivesse, ela teria quebrado as ligações peptídicas e não haveria proteína. Então vocês vão usar essa mesma lógica para interpretar os resultados nos outros tubos com base nessas informações que estão aqui, que eu vou traduzir. Então aqui o teste é com pepsina, usando os 4 substratos e a solução de biureto. Como eu já disse, o biureto fica roxo na presença de ligações peptídicas, ou seja, de peptídeos ou proteínas. Nesta outra é o teste de amido com iodo. O iodo vira de amarelo para um púrpura escuro, quase marrom. Ele fica um tom quase amarronzado quando está em presença de amido. Então, o iodo ele tem uma coloração amarelo acastanhada e quando está em presença de amido ele torna para um tom azul escuro que em alguns, dependendo da concentração, pode até ser indistinguível do preto, mas o tom é normalmente de azul. Então se a coloração ficar para essa tonalidade de roxo aqui que está na legendinha, então significa que ainda há amido. Se ela ficar mais para o amarelo, significa que não há mais amido. E o que a amilase faz? Isso é o que vocês vão ter que desenvolver na análise do procedimento. Então aqui na tripsina, mesma coisa. O biureto, a mesma situação aqui. O biureto torna-se azul, muda de azul para púrpura na presença de ligações peptídicas e dessa forma o biureto torna-se púrpura na presença de proteínas e azul na ausência de proteínas. Mesma lógica básica aqui para TAC, tá? Então, no caso da TAC, usa-se a difenilamina como indicador, tá? Que ele muda de translúcido, transparente, para azul na presença de DNA. Então, de novo, aqui vocês vão avaliar sempre a cor formada com base em comparação com essa escala. Se está transparente, né, claro, é porque não tem DNA. Se está azul, é porque tem DNA. E o que pode gerar DNA? O que pode gerar ausência de DNA? Então, provavelmente a atividade da enzima. Então, vocês têm que primeiro entender qual é a atividade de cada uma das enzimas para poder compreender os resultados que foram gerados aqui. E aí, com base nisso, vocês vão responder ao questionário que foi disponibilizado. Então, esse procedimento é um procedimento muito rico, porque ele permite que a gente avalie tanto o comportamento cinético da molécula, tá? Quanto o comportamento também de funcionamento da enzima usando um testezinho colorimétrico, tá? Então, vamos realizar o procedimento e obter os resultados. Até a próxima. Tchau!